Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui iniciar mais uma das nossas aulas, né? Eu acredito que é a aula de número 8, tá? Ivan Pedro, um dos professores aí do curso de inglês instrumental. O curso é técnica de administração, a disciplina inglês instrumental. Eu, juntamente com o professor Saulo, ficamos responsáveis pelas aulas, tá? Eu fiquei responsável pelas aulas gravadas e o professor Saulo com as aulas ao vivo nas sextas-feiras. Nós hoje vamos trabalhar um assunto simples, não tem muita dificuldade, que como todo o nosso curso, mini curso, né, ele exige um estudo. Por quê? Como a disciplina é o inglês instrumental, é voltado para a leitura e a escrita. Então isso ela te obriga a ter um vocabulário, tá? Então vamos trabalhar hoje com o passado. O passado, o famoso pretérito. Past ou passado. Vamos trabalhar com o passado simples. Passado simples, tá? Para quem gosta de fazer pesquisas aí sobre os assuntos que são ministrados, porque existe o passado, o particípio passado e o passado simples, tá? Tem o passado contínuos, que eu vou dar uma abordada aqui, fazer uma correlação com o present continuous, tá? Então vai ser um assunto muito interessante, não é difícil, que eu vou dividir esta aula eu acredito que eu vou fazer em 3 vídeos. O primeiro eu vou falar sobre verbos regulares, verbos irregulares e o passado do to be. Passado com o verbo to be. E junto aqui com o verbo to be, eu vou dar uma explicação muito rápida sobre passado contínuo. Passado contínuo, que vai ser uma correlação com o present continuous, tá? Essa aula nós já tivemos. Se ficou alguma dúvida aí, vocês vão poder esclarecer com o professor Saulo na sexta-feira, tá? Então aqui serão, como falei, 3 vídeos. Um aqui, 2 aqui e terceiro aqui, terceiro aqui. Por que eu quero fazer essa divisão, tá? Para que não haja confusão na cabeça de vocês, para ficar um assunto bem didático, bem explicado da maneira bem separadinho, para que não haja confusão. Para ficar bem separadinho, eu vou tentar aqui fazer vídeos de 15 a 20 minutos cada um, curtinhos, para que vocês possam estudar separadamente cada vídeo. Não que sejam assuntos que não se relacionem, só que o que muda é o quê? Às vezes muda o entendimento, tá? O entendimento, quando você estuda o verbo no passado, o verbo regular é um, o verbo irregular é outro e o verbo to be outro completamente diferente. A mesma ideia se aplica ao past continuous, que é um passado contínuo, tá? Então nós vamos começar agora com os verbos regulares. Os verbos regulares no passado.
verbos regulares no passado, tá? Vamos fazer aqui uma correlação com um assunto que nós já estudamos, tá? Que foi o quê? Plural de substantivos. Quem prestou atenção nessa aula agora, na análise do plural de substantivos, vai sentir facilidade agora, tá? Plural de substantivos, tá? Então, assim, galera, quem está assistindo as aulas só por assistir, achando que não tem importância, todas as nossas aulas, da primeira até a última, elas são pensadas para que os assuntos eles se encontrem, tá? Os assuntos se encontrem, eles se correlacionem. Então, voltando aqui, para quem prestou atenção na regra, na aula de plural de substantivos, vai sentir uma facilidade agora aqui. Lembra que o plural de substantivos, nós falamos o quê? Que dos substantivos regulares, das regulares, porque nós estamos trabalhando aqui os verbos regulares, a ideia geral é você acrescentar o S nas palavras. Não é isso? Não foi isso que nós estudamos? Aplicar-se o S, tá? S. Exemplo, boy. Plural, boys. Garota. Girl. Plural, girls. Car. Plural, cars. Regra geral, aplica-se o S, tá? Aí agora quando houver algumas palavras com outras terminações, vocês vão precisar se atentar aqui, porque a ideia é praticamente a mesma. Quando nós falamos de plural de substantivos, lembram quando nós falávamos sobre as palavras terminadas em F, SS, CH, SH, X, Z, você acrescentaria ES, lembra? Esse ES aqui, nesta mesma ideia, nesta mesma regra, você vai acrescentar ED, quando você estiver falando do passado de verbos regulares, tá? Então, recapitulando, dei a ideia de onde você buscar a fonte para o conhecimento, que foi na aula de plural de substantivos regulares, tá? Então aqui, em linhas gerais, o passado de verbos regulares, você acrescenta ED ou IED, tá? Simples assim. Não tem muita coisa para falar. E como eu falei para vocês, como é uma disciplina de inglês instrumental, é a parte do idioma voltado para a leitura e a escrita, você precisa ter um vocabulário, tá? Vamos ver aqui. Por exemplo, to walk, to work. Estou olhando aqui para baixo porque o meu material não está aqui embaixo, tá? Então os exemplos que eu coloquei no material para não fugir muito do que vocês estão vendo. Walk, to work, to ask, to ask. Aqui seria andar, trabalhar, perguntar. Tá? Então aqui, verbos regulares. Antes que alguém pergunte, professor, como é que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Tem que estudar, tem que ler. É um conhecimento assim que você precisa adquirir com a leitura.
Eu vou dar aqui alguns exemplos de verbos regulares e irregulares, e no verbo to be vai ser fácil, né? Porque o to be a gente já sabe como é que funciona. Então vamos trabalhar aqui com os verbos que você vai acrescentar o de, ED. São esses aqui: to walk, to work, to ask. Por quê? Ele vai se aplicar à regra geral. Vai se replicar à regra geral. Vou apagar aqui para colocar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, I walked in the park yesterday. Tá? Deixa eu ver se ficou legal não. I walked in the park yesterday. Deixa eu escrever aqui para mostrar. I walked in the park yesterday. I walked in the park yesterday, tá? Então aqui se aplicou a regra geral. To walk terminou em K, a letra K, não consoante. Você simplesmente acrescenta o ED. Então, em linhas gerais, galera, quando vocês virem este ED aqui em uma palavra, 99% das vezes, 99 não, 98, será verbos no passado, tá? Verbos no passado. Pode ser o que? No passado simples ou no particípio, ou em algumas situações um adjetivo. Mas essa parte do adjetivo eu não vou explicar para que não confunda vocês, tá? Pensou, olhou para a palavra, viu ED, acredita que é um verbo no passado, porque as suas chances de errar serão baixíssimas, tá? Essa parte aqui do passado voltado para a escrita, como quase todos os assuntos que foram ministrados, não tem muita coisa para falar. Não tem, é simples, muito simples, não tem muita coisa para falar. O que é que precisa se falar? É que você precisa usar um indicador para dizer quando que você fez aquela ação, tá? Porque passado simples é um passado específico. Você disse quando é aquele passado. Aqui olha a frase: I walked in the park yesterday. Eu caminhei no parque ontem. Eu andei no parque ontem. I walked in the park yesterday, tá? Então você precisa dar esse indicativo. Vamos ver. Vamos ver aqui outro verbo. O verbo to ask. To ask, que é o verbo perguntar, tá? In the last class, I asked the teacher about math. In the last class, I asked the teacher about math. O indicativo aqui do tempo que esta pergunta foi feita está aqui. In the last class, na aula passada, deixa eu escrever aqui, I asked
I asked the teacher about math. Na aula passada, eu fiz perguntas, eu perguntei ao professor. Você pode traduzir como eu fiz perguntas ao professor sobre matemática. Tá? Galera, a aula de hoje vai ter poucos exemplos, mas a ideia é fazer vocês entenderem a estrutura, tá? Porque eu poderia encher vocês aqui de exemplos, mas pecar na explicação da estrutura. Então eu vou dar 3 ou 4 exemplos de alguns verbos regulares para que a gente possa entender a estrutura da frase, tá? Então aqui, o verbo to ask é um verbo regular, que a gente precisa entender a sua terminação, tá? Então aqui ficou o ED. In the last class, I asked the teacher about math. Muito simples. Na aula passada eu perguntei ao professor sobre matemática. Isso é o que eu preciso que vocês entendam, tá? Então aqui agora, falando sobre o asked, vamos falar agora sobre worked. O verbo é o to work, trabalhar. Last Monday, I worked too much. Last Monday, I worked too much. O que é que está indicando aqui o tempo que foi feita essa ação aqui? Last Monday. Na última segunda-feira, last Monday, na última segunda-feira, eu trabalhei muito. Na última segunda-feira, eu trabalhei muito, tá? Last Monday, I worked too much. Last Monday, I worked too much. Na última segunda-feira, eu trabalhei muito. Então aqui é o verbo work. To work. Então, precisamos agora fazer algumas observações que são importantes, que muitas pessoas se confundem, tá? Lembram que quando nós falamos sobre conjugação de verbos, nós falamos também sobre conjugação de verbos de uma terceira pessoa. Lembra? Vamos usar aqui o mesmo verbo, o verbo to work, tá? Esse verbo aqui, to work. Quando nós falamos, por exemplo, I work, seria esse I poderia ser também you. Isso aqui é só para contextualizar. You. Só que quando nós falávamos she ou he, isso aqui é só a explicação, tá? Isso aqui já foi explicado. She works. Entraria esse Szinho aqui. Por quê? Porque o verbo ele está sendo conjugado por uma terceira pessoa. E nós já falamos que quando o verbo é conjugado por uma terceira pessoa, esse verbo sofre uma variação da sua terminação. Que essa terminação ela é idêntica às regras utilizadas no plural de substantivos. Lembra? Essa aula foi aquele que foi a aula passada ou a retrasada, a aula número 6 ou número 7. Tá? Qualquer dúvida, fala com o professor Saulo. Então, você fala assim, ó. She works. Tem essa variação. Quando falamos de passado, os verbos são invariáveis. Ele não muda. Aqui seria she ou he. E seria aqui a mesma coisa. He, she, worked. Não teria variação. Não tem variação. Não vai variar de acordo com a pessoa. O verbo no passado, ele é invariável. Então é a mesma coisa. Você pode falar o quê? Você deve falar assim, ó. I
worked, you worked, she ou he worked. Tudo a mesma coisa. He, she worked. Invariável. Vamos dar aqui mais um exemplo, que esse vai ser o último deste vídeo, para a gente poder complementar com o segundo, tá? Com o segundo vídeo. Por exemplo, um verbo aqui que confunde muitas pessoas. Eu já vou fazer uma correlação com os verbos irregulares. É o verbo to play. O verbo to play. To play. O verbo to play, por exemplo, você vai falar o quê? Você vai acrescentar só novamente o ed. Por exemplo, I played soccer last week. Last week. Deixa eu melhorar essa letra aqui que ficou feia. I played soccer last week. I played soccer played. Acrescenta o ed, tá? I played soccer yesterday. Eu usei o verbo aqui to play. Para colocar no passado, falei I played soccer last week, tá? Então aqui, qual é o indicador aqui do tempo que essa ação foi feita? É aqui, tá? Last week, semana passada. Poderia ser last month. Você pode escolher aí um dia da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, Sunday, Thursday. Para você fazer essa indicação de quando que essa ação foi feita, tá? Então, galera, trabalhamos aqui os verbos regulares neste vídeo. Verbos no passado dos verbos regulares. Vou terminar esse vídeo aqui respondendo uma pergunta que vocês podem estar se fazendo. Professor, onde é que eu posso achar essa lista dos verbos regulares e irregulares? Nos dicionários, a grande maioria, nas páginas finais, eles têm essa separação de verbo regular ou verbo irregular, tá? Então esse vídeo 1 aqui eu vou encerrar, já vou começar outro aqui vou fazer aqui uma distinção muito simples sobre o verbo to play e o verbo to try. O verbo brincar, jogar, tocar e o verbo tentar. Vamos iniciar o vídeo 2 com essa separação de tipo, que um é regular e o outro é irregular. Daqui a pouco a gente volta.